Bom, pessoal, então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos na nossa live de formas de aprendizagem com o psicólogo Bruno Zagato, que está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente, porque cada indivíduo possui o próprio estilo de aprendizagem, né, e tudo isso tem impactos aí no nosso psicológico também, na nossa organização de estudos, então ele vai falar um pouquinho disso com a gente hoje, tá? Então, seja muito bem-vindo, Bruno, agradeço muito o convite que você aceitou aqui para falar com os nossos alunos, tá? A gente tinha aí por volta de umas 30 pessoas para ingressar, acredito que eles vão ingressando um pouquinho aí mais tarde, tá? Tá E bom. aí, pessoal, eu já passo, quer falar, Bruno? Quer se apresentar? Vamos lá. Não. Bom, obrigado pelo convite, né? Agradecer a boa oportunidade aqui de falar para vocês desse tema. Acho que tem tudo a ver com psicologia, né? Com até terapia mesmo, né? Até o processo terapêutico, né? Tudo que a gente identifica aí dentro da clínica também, tá? Então, a aprendizagem a gente tá vendo em todos os momentos. Acho que vai ser bem interessante aí esse papo. Legal. Aí, pessoal, eu preparei uma apresentaçãozinha pequena, porque às vezes muitos alunos não conhecem o nosso polo, tá? Então, o que a gente fala aqui sempre, a gente tem uma campanha bem bacana de indicações, então a gente está com bolsas de estudos aí de até 70% para alunos que vocês, amigos, familiares, que queiram estudar com a gente, não tiveram ainda nenhuma oportunidade, então a gente pede que vocês indiquem nosso polo, a gente tem o nosso WhatsApp, esse QR Code vai direcionar lá para o nosso WhatsApp, que eu também vou passar os números. Então, se vocês tiverem algum amigo, familiar que queira estudar e você gosta aí do nosso atendimento, das nossas lives, aproveite e indique aí, porque muita gente às vezes precisa ou quer estudar e não sabe aí dessas oportunidades, tá? E aí, pessoal, para quem nunca foi ao polo, porque muitas vezes a gente fecha a matrícula pelo WhatsApp, o nosso atendimento é todo digital, né? A gente também é uma escola de artes, então nós somos a escola Bauhaus e também somos o polo Piracicaba Alto, que é da Cruzeiro do Sul. Então a gente está em Piracicaba desde 2015, então a gente tem exposições de arte, oficina, aulas de desenho para criança, pintura. Então a gente é uma escola que tem aí aulas de manhã, tarde, noite, né, de várias faixas etárias. Então, caso vocês também se interessem por algum curso da nossa escola de artes, é o mesmo contato, tá? Então, a gente também promove, às vezes, exposições ou oficinas gratuitas que também ajudam vocês nas atividades complementares. Então, o nosso endereço, a gente fica na rua José Pinto de Almeida 172, no bairro Alto, e aí tem os telefones do atendimento acadêmico, que também tem atendimento dos cursos da Bauhaus, eu e a Anne fazemos esse atendimento, aí no WhatsApp 920026748, e para quem interessa em matrículas, aí na fase de, tem o nosso consultor Guilherme, que muitos de vocês entraram aí via comercial, né, com ele, né, com também o número aí de celular, acredito que vocês tenham também esses contatos, tá? E aí a gente coloca uma fotinha aí nossa, porque muitas vezes a gente só se conhece digitalmente mesmo, tá? Então, eu sou Bruna, faço a coordenação geral, tanto do Polo quanto da Escola de Artes. A gente tem a nossa responsável acadêmica, Ariane, a Anne, que é a nossa fofura do atendimento, aí, ela é a nossa consultora acadêmica, e o Guilherme, que é o nosso consultor comercial, tá? E aí, pessoal, para quem é do nosso polo, eu sei que alguns alunos se inscreveram que são de outros polos, podem participar também, mas aí para os alunos do nosso polo, no final da live, eu vou colocar no chat um link da lista de presença, tá? Porque aí, para quem é do nosso polo, assina a presença no final da live, e depois ganha um certificado aí de 4 horas de atividades complementares, tá? Então, acho que é isso, já fiz a introdução, falei um pouquinho, eu vou passar a palavra para o Bruno, vou até tirar aqui o meu compartilhamento. E aí, se você quiser compartilhar a sua tela, Bruno. Sim. Aí, já. Sônia, você está com a mão levantada, você quer perguntar alguma coisa? Não, não, é só quando eu entrei mesmo para. Tá bom, Tá bom? tá bom. Pronto. Estão me ouvindo Sim, bem? sim, estou vendo, estamos ouvindo. Tá bom, então, sou o Bruno, sou psicólogo, né? Hoje eu atuo integralmente na clínica, né? Clínica individual, de adolescentes e adultos, mas já fui terapeuta infantil, né? Já fui AT. Hoje a gente tem essa prática
dedicada a maior parte à terapia ABA, né, que é voltada para o autismo, né. Então, dos 8 anos que eu atuo na área, 4 anos eu passei dentro de clínica, atuando com crianças e tal. E eu acho que quando a gente fala de aprendizagem, tem uma introduçãozinha um pouquinho mais formal aqui na nossa conversa, mas a aprendizagem acontece em todos os momentos. Eu acho que eu vou entrar um pouco algo um pouquinho acadêmico, sabe? Como se a gente estivesse na sala de aula. Mas a aprendizagem acontece o tempo inteiro, e é isso que a gente tem que ficar atento, né? A gente está aprendendo o tempo todo. Né? Então, quando a gente está atento aos estímulos que estão antecedendo esses comportamentos, que vão gerar aprendizagem, né? Que gerar aprendizagem quer dizer o quê? Que eu vou reter aquela informação por um tempo maior, né? E ele vai modificar o meu comportamento de alguma maneira, tá? Então, desde algo muito feliz, algo muito triste, né? Essas marcas, esses momentos, eles podem estar significando essa ideia do que é aprendizagem. Eu tenho formação em ABA, então, né? Que é análise aplicada ao comportamento. Terminei meu mestrado esse ano em educação especial pela UFSCar, né? E o nosso projeto, nossa pesquisa, foi o ensino de leitura para crianças com autismo, né? No final das contas, a gente conseguiu ali fazer toda a pesquisa, né? Foi muito gratificante também o resultado. E é isso, gente. Vamos lá começar então. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai respondendo no caminho. Quem se identificar com alguma questão também, né? Esse finzinho de curso aí, ele é um fator ansiogênico importante para muitas pessoas, né? Se vocês escutarem choro, por acaso, é minha filha, tá? Estou em casa, então, choro, grito, riso, musiquinha, tudo aqui de casa. Bom, aqui. Então, compreendendo a aprendizagem, né? Aqui a gente não vai realmente entrar no que é aprendizagem, mas eu coloquei aqui algumas teorias que estão no entorno dessa ideia. O behaviorismo, que se dedica que é a filosofia da análise do comportamento, que é o que eu pratico na clínica como psicólogo, né? Isso pode ficar distante para algumas pessoas, mas quem não teve ainda contato com psicologia, né, tentando explicar um pouco disso, a psicologia ela é bastante abrangente, então ela tem muitas linhas de pensamento, muitas atuações diferentes. Tudo é psicologia, né? Então a gente tem aqui o César comentou sobre a psicanálise, né? Eu sou analista do comportamento, tem um pessoal que é do humanismo, e tudo isso vai apontando para a gente um pouco do que é a compreensão do sujeito, assim como a gente estava no título da nossa conversa hoje. Então, aqui está falando um pouco do behaviorismo, né, que foca no objetivo, no comportamento observável. O que isso quer dizer? Eu não posso, na ideia do behaviorismo, eu não posso fazer inferência, eu não posso dar sentido pelo outro. Então, quando eu penso em aprendizagem, eu tenho que observar o que está acontecendo naquele momento, que é visivelmente o que eu consigo realmente identificar ali, né, de maneira visível. O que isso quer dizer? Eu não vou inferir sentido, eu não vou falar que eu acho que ele está triste, ou que eu acho que ele está feliz, né? Então, eu vou falar que ele sorriu, né? Claro que o sorriso é fator decisivo para a gente pensar em felicidade ou alegria, né? Sim, pode ser. Mas a gente não pode fazer esse tipo de inferência no behaviorismo, tá, gente? E aqui está também falando um pouquinho sobre como ele é modelado, porque todo comportamento é modelado. Então, a estrutura que a gente tem de sala de aula, e agora vocês aqui, alunos do ensino à distância, né, também estão sendo modelados pelo estímulo antecedente. No caso, a gente tem as telas, né, e a programação de ensino que vocês recebem, né, todo aquele conteúdo acadêmico, e na sala de aula você tem toda aquela estrutura de sala de aula, que é o que a gente vê lá, o professor, a lousa e tal, tudo aquilo antecede algum comportamento, né? No caso, é a nossa atenção que está sendo dedicada ali. Aqui a gente também, eu coloquei também, que eu acho bastante importante a gente colocar, né? A ideia do que é modelado por recompensas. E o que isso quer dizer? Então, eu posso me sentir bem ou não com aquilo que está sendo entregue ali, né? Então, aquele estímulo pode ser reforçador ou não. O que interessa é se ele mantém o meu comportamento. Se eu me mantenho atento àquele assunto, aquele objetivo, né, que eu estou me programando.
Aqui eu tenho alguns outros modelos aqui, né? O construtivismo. A gente escuta muito falar sobre escolas construtivistas hoje em dia, né? Não é de hoje isso aí, tá? Não é de hoje, né? Mas aqui também, né? Sugere que o aprendiz construa um conhecimento ativamente, integrando novas informações com experiências prévias, né? Então, o que ele está levando em consideração aqui? O que o aprendiz já tem de conhecimento, né? Então, qual é o mundo daquela criança que está entrando na escola, né? Qual é o mundo do adolescente que está entrando na fase adulta, aquele jovem adulto que está entrando na faculdade? Eu não posso descartar aquilo e achar, como a gente dizia antigamente, eu tenho 40 anos, eu escutei isso naquele primeiro dia de aula, que a gente fazia fila, ia lá com a professora Marisa, né? Aquelas coisas assim, né? Muito organizadinhas. E aí a diretora falava lá na nossa frente, o aluno é uma página em branco. Não, não é uma página em branco. Né? Nós temos alguma coisa que antecede aquela experiência. Então, eu não estou chegando ali zerado. Né? Quando a gente nasce, sim, a gente tem uma menor... não temos tantas habilidades quanto nós temos na fase adulta, a criança, adolescente, né? Todas essas fases. Por quê? Porque a gente vai adquirindo. A aquisição de comportamento tem a ver com aprendizagem, porque é algo que a gente aprendeu. Na infância, ela vai se perpetuando até o último dia, até aquela última respiração que a gente vai dar na vida, né? Aqui também a gente tem um pouquinho sobre o cognitivismo, né? Enfatiza processos mentais, como pensamento, memória, percepção, e como eles afetam a aprendizagem. Então, aqui ele está falando muito no cognitivismo de... eu acho que eles nomeiam como comportamento interno, como o pensamento, né? Como comportamento interno, algo do tipo. A aprendizagem também pode ser influenciada por fatores como motivação, contexto social e cultura. Gente, isso aqui é importantíssimo da gente pensar, porque as nossas escolhas, elas acabam sendo previamente selecionadas. A gente não escolhe um curso do nada. Eu ouvi que um aluno aqui estava falando sobre o curso de inglês, né, de línguas. Então, o que a gente pensa? A gente não inventa algo, acorda um dia e fala assim, vou fazer línguas então, porque acho que eu tenho alguma afinidade com o inglês, né, ou com outra língua que seja. Isso vai acontecendo durante a vida, né? Então, a mesma situação que seja qualquer outro curso que a gente vai escolher. Então, tudo isso tem alguma coisa que aconteceu antes que fez com que a gente selecionasse esse comportamento. É um fenômeno, né, multifacetado, né, então e essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Claro, né, a gente precisa pensar que não é só na escola, não é só na faculdade que a gente aprende. Assim que a gente se forma, começa a atuar em uma área, a gente vai aprender a prática da coisa ali também. Como eu disse, eu estou há 8 anos na psicologia, então, como terapeuta, psicólogo. Nesses 4 primeiros anos foi um desafio muito grande, porque eu saí de uma área que não tinha nada a ver com isso, né? Eu era aluno de psicologia e fui trabalhar com crianças com autismo. Eu tinha uma afinidade com esse tema, não com o autismo, mas com a análise do comportamento, que é o que estrutura o atendimento para crianças com autismo. Então, ali já existia alguma afinidade, né, em relação a essa escolha que eu acabei fazendo. Claro que tem toda uma questão social, socioeconômica também, né, porque eu acabo escolhendo esse trabalho por conta disso também. Então, o que é aprendizagem, né? A definição psicológica de aprendizagem, a diferença entre aprendizagem e ensino, né, e a importância da aprendizagem na vida cotidiana. Bom, a aprendizagem e ensino, eu acho legal a gente já começar a pensar um pouco sobre isso. Eu não vou mergulhar muito nesse tema, mas aprendizagem e ensino não são iguais. Nós temos uma estrutura de aprendizagem e o ensino, né? A aprendizagem é do sujeito. O ensino é uma estrutura que a gente vai organizar para entregar para o aluno ali, para o aprendiz, para o nome que a gente quiser utilizar aqui, tá? Então, a gente tem que estabelecer essa diferença, né? Mas tem pessoas e lugares e faculdades e textos que a gente vai identificar o termo ensino-aprendizagem, porque a definição ela não é completa,
né? Então, acho que existem algumas pessoas que vão discutir exatamente vão discutir bastante essa ideia do que é ensino e do que é aprendizagem, onde que um começa e o outro termina, tá? E isso é um tema muito gostoso também da gente pensar. Então, aqui, um processo contínuo, né? A aprendizagem um fenômeno contínuo que ocorre ao longo da vida, é isso que a gente estava falando agora há pouco. Então, a gente começa a aprender lá no primeiro momento que a gente saiu da barriga da mãe, sabe? Começa aquela vida e tal. E não quer dizer, e isso não prediz nada, né? Não prediz nada. A única coisa que a gente identifica, né? E eu tô falando tudo isso, gente, a partir da ideia da análise do comportamento, tá? Se tiver alguma questão que queiram colocar, vamos expor aqui, porque acho que é bastante importante. Nós nascemos com pouquíssimas habilidades. Pouquíssimas habilidades. Então, a gente nasce com a contração pupilar, né, e reflexo patelar. O que é isso? Se bater uma luz no olho, a pupila dilata ou contrai, de alguma maneira. Se bater alguma coisinha no joelho, a gente vai ter aquele movimentinho da perna ali, né? E a gente aprende isso? Não. Isso a gente não aprende. Isso já é uma predição, já está escrito na nossa exatamente, a neuroplasticidade também, né? Então, tipo, já existe esse comportamento instalado. A gente não precisa treinar isso, né? Ninguém precisou em nenhum momento sei lá, ensaiar como vai espirrar, entende? Já é algo natural, isso é natural, né? Todos os outros comportamentos que a gente tem, então todas essas questões biológicas, orgânicas, assim, essas a gente identifica como comportamentos que não são ensinados, tá? Outros comportamentos são ensinados. Quais? Instinto materno, todo mundo gosta de falar isso. Instinto materno é ensinado. Não, mas olha só, é uma coisa que existe. Existe, claro que existe, né? Mas instintivamente, né, depende do quê? Depende de ter a presença de um filho ali, né? Depende de tantas outras questões. Ela não está ali antes disso acontecer, né? Então a gente também não pode afirmar que esse tipo de coisa existe, esse tipo de comportamento existe. Previamente escrito na nossa história, tá? Então, né, não estou falando que não, a gente, claro que ama, claro que, né, todas as questões para manter ali a melhor situação possível para essas crianças, né? Mas essas coisas, elas são construídas, tá? Todas elas. E a aprendizagem é uma delas também. Porque aprender a aprender é algo que a gente vai construindo durante a vida. Então, volta aqui. Mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento é algo importante para a gente descrever essa ideia de aprendizagem também, porque existe uma coisa que não é discutida, que é o fracasso escolar, né? Quantos alunos não têm condição, não conseguem alcançar ali aquele critério, o nível que é pedido pela instituição, né? E aí existe esse fracasso escolar. E o que a gente pensa sobre isso? Que cada um tem um jeito de aprender. Qual que é o problema? O problema é que a educação ela é coletiva, né? Então, hoje, o que a gente tem? Tem inclusão, né? Hoje a gente tem professor de AEE, né? Professor de educação especial, que é uma matéria específica, uma graduação específica. Então, tem lá a pedagogia e tem o professor de educação especial. E qual que é o trabalho dele? É entender esse sujeito que está ali com as necessidades dele, né? Para que ele possa produzir, e não só estar na sala de aula, mas para que ele possa estar ali participando. E, claro, né, tendo o seu desenvolvimento alcançado. Mas o aluno de educação especial, ele recebe uma prova mais fácil. A ideia não é ser mais fácil, ser mais difícil. A ideia é identificar naquele sujeito, né, naquele organismo, cada pessoa de um jeito, que ele vai alcançar o desenvolvimento que é esperado, tá? E por isso aqui a gente já pode até pensar nessa questão da experiência da aprendizagem, né? Bom, aqui está escrito como aprendizagem frequentemente baseada em experiências diretas ou indiretas, onde o indivíduo interage com o ambiente. É disso que a gente estava falando até agora. Então, tudo que eu fiz até hoje, né, me trouxe a chegar aqui hoje e falar sobre esse assunto. O quê? Toda a vida, toda a vida.
Desde o dia que eu entrei lá na sala de aula, quando era criancinha, né? E a professora deu um papel vazio ali, né? Um papel sem nada, e um lápis e eu rabisquei. E ali o que aconteceu? Ali se inicia o processo de aprendizagem e, claro, de treino do nosso comportamento motor fino. Mas ali eu pegava e riscava a página inteira. É claro, né? Não tinha ainda essa habilidade que eu tenho hoje. E aí, hoje em dia, a gente pega e escreve dentro da linha. Ninguém vai falar da qualidade da letra de ninguém aqui, porque todo mundo pode se questionar em relação a isso. Mas a questão é que escrever hoje tem a ver com aquele primeiro, com pegar a caneta. Né? Então, a gente conseguir pegar a caneta, pegar o lápis, pegar o giz, né? Começar a comer sozinho, tudo isso tem a ver com esse processo final, final não, porque a gente, como eu disse, a gente aprende até o último momento que a gente tem, né? É possível isso acontecer. A atividade ativa, né? Aprender não é um processo passivo, não é mesmo, né? Tem até algumas publicações falavam que aprender gera uma certa dor, né? Por conta dos novos caminhos novas ligações neuronais, né? Que a gente vai produzindo para gerar aquele comportamento. E a perspectiva individual, que era isso que eu estava falando. Por mais que a gente não esteja dentro de um espectro, de um transtorno, de uma deficiência, né? A gente pode sim ter alguma dificuldade, né? E elas não são iguais. Né? Tem similaridade dentro de uma sala de aula com 40 alunos? Claro que tem similaridade, né? Mas não são iguais aquelas experiências. Vamos para outra aqui. Então, vamos pensar um pouquinho na prática, né? Eu coloquei porque é difícil estudar, pensando que existe alguma dificuldade nesse comportamento, né? Então, estudar é um comportamento assim como tantos outros, né? E nós podemos pensar que nós vamos ampliando essa habilidade durante a vida. Como que a gente faz isso? Normalmente é tentativa e erro, porque a gente não estrutura a ideia do que é aprendizagem. Aprendizagem na sala de aula, quando a gente está falando de uma situação acadêmica, sim. Escolar, acadêmica, né? A gente está falando que sim, né? Mas quando eu estou na rua, observando uma situação que não tem ali alguma relação com o meu dia a dia, né? Eu aprendo que aquele cuidado que eu devo ter ao atravessar é importante, por quê? A gente vai identificando esse tipo de coisa. Então, a aprendizagem, ela se ramifica por toda a vida. E aqui, voltando que existe, né? Por que existe essa dificuldade? Porque muitas vezes a gente acaba procrastinando um pouquinho do que é necessário fazer, por conta dessa estrutura que nos falta. Então, eu coloquei aqui porque nós procrastinamos, né? A procrastinação, a evitação, né? Fuga ou esquiva, né? Tipo, quando a gente tem um objetivo, sabe qual é o nosso objetivo, a finalidade daquilo que a gente está fazendo, mas ali existe uma estrutura que antecede a nossa participação naquilo. Por exemplo, na universidade, na faculdade de psicologia, eu tive aula de estatística. E aí, poxa vida, né? Eu fugi desse tema, né, de exatas a vida toda. Fui para psicologia e me deparei com isso durante 2 semestres. Eu tive uma grande dificuldade ali, né? E algo que realmente eu evitava muito. Evitava com falta, evitava com distrações, né, como celular e tal, né, fuga, a gente foge muito do tema. E o que acontece? Com isso, a gente não estrutura o que é importante. Por que era importante eu entender sobre estatística na Universidade de Psicologia? Porque se eu quiser ser pesquisador, e foi o que aconteceu, eu precisava desse tema. Ah, mas eu não vou ser pesquisador. Não tem problema, em algum momento eu vou aplicar um teste como psicólogo. Né? Eu fazer uma leitura desse teste é importante para eu saber por que aquele percentil abrange aquela população. Então, tem uma finalidade, né? E isso que eu estou falando tem a ver com essas estruturas que os cursos colocam para nós, né? De maneira impositiva, é claro, né? Porque a gente tem que entender algum motivo daquilo existir, né? Então, por isso que existe a procrastinação, porque a gente não lida bem com aquele tema em alguns momentos, né? Então, eu coloquei alguns motivos porque nós procrastinamos aqui, né? No caso, eu coloquei
concorrência com outras atividades, que era o que eu estava falando, né? Quando a gente pega o celular, né? E isso acaba dificultando um pouco mais da nossa atenção, né? O baixo autocontrole também tem a ver com isso, porque em algum momento a gente acaba fazendo o quê? A gente sabe que a gente tem que estudar para uma prova, né? E a prova já está marcada antecipadamente ali com, sei lá, pelo menos 15 dias, vamos supor. Se eu pegar o tema, destrinchar nos dias úteis, não nos finais de semana, são 10 dias até a prova. Vamos pensar que é essa conta, tá, gente? Vamos pensar que fosse desse jeito. Eu vou conseguir ter contato com todo o conteúdo de maneira dividida, né? Então, eu não vou ter tanta dificuldade para absorver toda aquela informação. A dificuldade de autocontrole tem a ver quando o que a gente tem que estudar tem muito mais, a gente vai ter que mergulhar num tema de uma vez só. Então, o que não acontece? Não acontece um parcelamento, vamos chamar assim, né, do acesso, do contato com aquele tema, né? Então, quando a gente acaba... Aí a gente entra nessa outra ideia aqui, né, que é o grau de dificuldade. Tá, se é um tema difícil para mim, se é um tema que eu tenho lá as minhas questões, não adianta eu chegar no dia e querer ter todo o contato, né, com aquele tema, achando que eu vou, porque eu estou estudando ali, não, dediquei 2 horas aqui e eu tenho que fazer isso. Então, tem que dar certo. A gente vai muito nessa, né? Porque acaba acreditando. E não que a gente não tem potencial, claro que tem. Né? A gente tem cognitivo suficiente para isso. Não é essa a questão. A questão é que tem muita informação e a gente não está dedicado a ela por um período maior para que a gente tenha uma absorção maior daquele conteúdo. Então, não tem a ver com a gente terminar a prova, olhar para aquele resultado e falar assim, nossa, eu sou burro. Né? Quantas vezes a gente não terminou uma prova se xingando assim, né? Então, a gente acaba tendo muito desses comportamentos. E a gente só tem isso porque também aprendemos a fazer esse tipo de coisa com a gente mesmo, tá? Não é do nada. Tive uma professora que falou uma coisa durante a graduação e eu guardei e repito até hoje. Do nada, nada. A gente não vai fazer nada do nada. Ah, mas eu fiz uma obra, uma criação espetacular. Tá, tinta e tela já existiam antes de você, então não é do nada, entende? A produção ali, ela, claro que é uma coisa, a gente sabe do quanto existem essas inspirações e o quanto isso move alguns sentimentos na gente, né? E claro que é incrível e tem que ser ali extremamente observado, né, e elogiado, claro que sim, mas não é do nada. Então, assim como nossas escolhas não são do nada. A motivação, né, então, aqui a gente pensar um pouquinho na motivação, né, que é a falta de motivação, motivo forte para realizar uma tarefa, pode resultar em procrastinação. A urgência no prazo, isso aí vai impactar muito no resultado das tarefas que a gente produz, das notas que a gente tem, né? Geralmente aumenta como um trabalho a ser entregue, geralmente aumenta a motivação, mas pode levar a um trabalho apressado e com menor qualidade. Quantas vezes a gente já não entregou desse jeito, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco do que fazer com esse monte de problema que a gente está identificando aqui, tá? E, claro, o medo de falhar. Eu tive uma experiência clínica de um adolescente que ele afirmava, né, que ele conseguia tirar notas maiores do que as que ele tirava. E era uma questão para os pais, né, ali. A média era 7 e os pais queriam 9. E ele falava que ficava no 7, porque a partir do momento que ele tirasse 9, ele teria que manter o 9. Então, para não ter essa dificuldade ali, né, de cobrança, de exigência, ele se mantinha no 7. E se mantinha mesmo. Né? Ele falava ali dos resultados e tal. E as conversas tinham esse tema. Então, o medo de falhar, muitas vezes, ele acaba atrapalhando ainda mais, né, e favorecendo toda a procrastinação. E aí, nós utilizamos desse medo, né,
fazendo de última hora e até já gerando uma certa desculpa por isso. Não, mas é que eu fiz muito rápido, eu não tive tempo, olha, não deu, né? Quantas vezes nós não utilizamos isso para falar com os nossos professores aí, né? Tanto na academia, na universidade quanto na escola. Bom, estratégias para combater a procrastinação, né? Nós temos a aceitação, primeiro reconhecer que a gente tem um problema. E reconhecer que a gente tem um problema, gente, vai além dessa ideia da procrastinação, tá? Fazendo um parênteses aqui, assim como eu fiz vários anteriores, isso vai ajudar a gente em quase tudo na vida, que a gente tem alguma dificuldade. Mas o que a gente precisa para isso? A gente precisa de determinação, saber que existe isso, né? Por isso que nós, às vezes, temos algum retorno dos nossos professores, né, dos nossos tutores, nos mais variados ambientes, né, falando e às vezes sendo, né, de uma maneira às vezes incisiva, que não é tão necessária, mas o que existe é alguma coisa a ser retocada ali, né? Então a procrastinação é uma dessas questões, né? Tudo que a gente vai atrasando, não vamos fazendo. Isso daqui pode ter um outro caráter, né? Na sociedade, na vida que a gente vive, pode existir burnout, também é o excesso de trabalho, aí existe a procrastinação, existe culpa excessiva, mas essa é outra questão, tá? Então, a ideia primeira é a gente entender que existe essa situação e aceitar que a gente está dentro dessa condição, né? Métodos de organização. Eu acho que isso daqui é salvador para qualquer curso e atividade que a gente vai produzir, além das atividades acadêmicas, tá? Eu estou falando muito de atividade acadêmica porque estou identificando que é essa nossa galera aqui hoje, né? Todo mundo na faculdade e tal. Mas pensando na vida do trabalho mesmo, até nessa situação, é muito importante a gente entender método de organização. Eu vou falar de 2 daqui a pouquinho, mais para o final. Como que isso ajuda? Então, por exemplo, nessa época que eu atendia crianças com autismo, né, crianças dentro do espectro do autismo, nos variados níveis de apoio ali, grande parte delas utilizavam impressos. O que são esses impressos? São dicas visuais. Então, a criança chegava, o aprendiz chegava ali na clínica, né, ele já tinha uma plaquinha ali, dizendo como que seria o dia dele. E como que isso ajuda? Porque se eu tenho uma dificuldade de uma rigidez, né, de troca de ambiente, então eu estou numa atividade e tenho que mudar. Se eu já sinalizo que existe a troca, a minha dificuldade já está quebrada. Quase que eu estou avisando que ali existe uma condição prévia que ela antecede a experiência que esse aprendiz está tendo. Então, eu já estou avisando ele, não tem surpresa. Você vai ter que fazer isso aqui daqui 1 hora, 40 minutos. Entende? Mas aí vai atrasar um pouco. Vai atrasar um pouco. E a gente também tem que ter esse cuidado, né? Essa rigidez que a gente produz com a gente mesmo, né, não vai ajudar a gente ter uma melhor condição de aprendizagem. Aqui tem a técnica Pomodoro, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é uma técnica que ajuda a otimizar, né, essa organização, e os aplicativos. Os aplicativos, eles não são tão... Eu dei uma pesquisada, basicamente são timers, né, que muito, muito parecidos com a técnica Pomodoro aqui, tá bom? O estabelecimento de momentos para ação, né? Definição de horário, tudo isso tem a ver com antecipar comportamentos da gente. Então, eu tô estruturando o que eu vou produzir ali naquele momento. Isso é bastante importante, porque, por exemplo, todos adultos aqui, né, e tal, vamos pensar que a gente sai para fazer natação. Beleza. Não é mais as nossas famílias, né, nossos cuidadores que arrumam nossa mala. Então, se eu sei que eu vou fazer natação em algum horário, o que eu levo para natação? Levo minha roupa de banho ali, né, meu
a minha toalha, sei lá, o meu shampoo e tal, todas as coisas que eu preciso. Isso é antecipar. Por quê? Porque na hora que eu chegar lá, eu consigo produzir de maneira eficiente, sem ter uma preocupação. Então eu preciso, sei lá, do meu maiô, da minha sunga ali, para poder nadar, do meu óculos, da minha touca. Eu sei que eu vou precisar disso. Então, ali eu vou ser mais eficiente produzindo isso. Isso é antecipar comportamento, tá? Eu já estou estruturando essa antecipação. A definição de horário é bastante importante. Então, quando que eu vou estudar? Não, eu vou esperar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou ter um intervalo. Eu estou estruturando, né? Eu estou estruturando. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque na vida que a gente leva, de novo, né? Pensando nessas questões sociais, a gente não tem, às vezes, a disponibilidade de falar assim, vou chegar às 7 horas em casa e vou estudar até às 9 hoje que vai dar certo. Primeiro, 2 horas de estudo é bastante denso, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, muitas vezes, ou de outras atividades, né? E isso provavelmente não vai trazer o resultado que a gente imagina. Deixar para depois não vai ajudar também, porque aí entra naquele rolê da procrastinação e a gente quer evitar essa procrastinação. Gente, não é de tudo ruim, tá? Se eu vou procrastinando algo que tem alguma relação de aversividade, isso tem a ver com saúde, tem a ver com percepção, tá bom? Só para não demonizar aqui algumas ideias. Assim como, né, a gente vê aí por redes sociais pessoas falando que, sei lá, o pão francês é um problema, que, entende? Demonizar esse tipo de coisa, não vai trazer a gente para lugar nenhum. Então, esses comportamentos existem porque eles têm função. Principalmente isso a gente tem que entender. No excesso, só procrastinando, a gente vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque vai faltar ali, a gente não vai entregar o que a gente está se propondo, tá? Mas rígido demais, também vamos ter problema, porque a menor vai ter quebra. Vai ter um dia que, sei lá, se eu não pego o ônibus, eu vou de trem, se eu não pego o trem, eu vou de carro, se eu não vou de carro, eu preciso de internet em casa, e alguma dessas coisas vão falhar. E aí, nesse momento, a gente também não pode ser rígido demais, porque a gente vai se cobrar e vai se frustrar. A frustração, ela é inevitável. Em todas essas questões que a gente está falando, né? Mesmo que a gente estruturar todo o nosso ambiente de estudo, a gente vai se frustrar de alguma maneira. Mas não é para ser só frustração, nem só procrastinação. Um pouquinho de cada, né? Vamos meiar essa balança aí. Aí tem mais um pouco aqui, então, dividir tarefas em partes menores. É isso que eu estava falando naquela hora que eu falei, que se eu tenho 10 dias para estudar 10 dias até a prova, eu posso estudar 20, 30 minutos por dia aquele tema. Eu não preciso estudar 2 horas direto. Porque 2 horas direto, eu vou estudar muito mais, aliás, se eu estudar 20 minutos todos os dias. Se eu estudar 2 horas direto, eu vou cansar. Se eu cansar, a minha atenção diminui. Hoje em dia, a gente tem a profissão não, né? A atividade de Uber, né? As pessoas que dirigem aplicativos. Os aplicativos ali, com algum cuidado, eles avisam o motorista que depois de um certo período, ele deve parar. Sem pensar nas estruturas sociais, nem essas outras questões, mas por que isso existe? Por que os motoristas de ônibus, por exemplo, em viagens longas, vão em 2 ou 3 motoristas? Porque a atenção gasta durante o dia. Do nosso período em que a gente fica acordado, a gente gasta a atenção. Então, quem acordou não é igual quem vai dormir. Por quê? Porque eu passei o dia olhando a tela do computador, tela do celular, lendo, conversando com amigos, fazendo alguma atividade. Então, o que eu fui gastando nesse dia? Eu fui gastando toda essa energia e toda essa minha atenção. Desculpa, gente. A minha atenção. E aí, claro, que nesse período, né, eu vou ter mais dificuldade. Se eu achar que eu vou estudar à noite porque é meu melhor horário. Pode ser que sim. Pode ser que você consiga. Essa regra não é uma regra universal. Mas diante dessa realidade, diante do que a gente entende, né, como dessas estruturas, se a gente gastar muito tempo fazendo alguma atividade, nossa atenção diminui. Se a atenção diminui, eu não vou reter tantas informações. Mas se eu pegar um pouco de cada durante um certo período, aí sim. Por isso que as faculdades, os cursos, eles têm todo esse tempo, né? Então, por que a gente estuda 5 anos um curso, estuda 3 anos um curso?
Porque esse tema tem que ser fracionado. Ah, mas se eu fizer as 3.000 horas do curso em 6 meses, o que você acha que vai acontecer? Né? Eu acho que a gente vai deixar passar muito mais. Não quer dizer que porque a gente estudou 5 anos, 10 anos a mesma coisa, a gente vai reter toda a informação. Mas o acesso à informação é diferente. Não é atropelado. Ele não fica... a ideia de acúmulo, ainda mais com a estrutura social que a gente vive hoje, né, essa ideia de acúmulo, ela acaba sendo muito presente. Como se eu pudesse fazer tudo rápido. Isso não é verdade. Estudar demanda tempo. Demanda tempo, demanda uma organização prévia, tá? E a gente precisa muito pensar nisso. A prática de autocompaixão. Gente, desculpa, eu pulei aqui. Recompensas e consequências, né? Esse sistema é parecido com aquele Pomodoro que eu estava falando, né? Porque a gente precisa estruturar um tempo de estudo, um tempo de pausa, e nessa pausa algo que seja muito prazeroso para a gente. Então, se eu moro né, muitas pessoas moram em apartamento, se eu moro num apartamento e tal, eu estudo 20, 30 minutos e paro 10 minutos ali. Se eu parar, isso já é esse esquema Pomodoro, aí, tá, essa técnica Pomodoro. Então, eu paro esses 10 minutos, o que eu faço? Eu vou escutar uma música, eu vou fazer um lanche, vou tomar um café, ligo para um amigo, faço algo que me dê prazer, entende? Converso com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado, com quem a gente se identifica ali, tá? Então, é muito importante a gente pensar essa estrutura, porque senão acaba sendo punitivo. E essa educação punitiva já é o que existe, né? Por que punitivo? Porque eu estudo e não alcanço o que eu desejo. Porque o que eu desejo é a nota máxima, e a nota máxima não é o que eu tenho no meu boletim. Entende? Porque tudo vai acontecendo desse jeito, a gente vai acabar se frustrando, porque a gente dedica. Nossa, mas eu estudei tanto, estudei 3 horas direto aqui e não consegui. É claro que a gente não conseguiu. Se a gente fracionasse esse tempo em meia hora de estudo por dia, em algumas vezes, provavelmente, né, estruturando dessa maneira e com outras técnicas aí, a gente conseguiria um resultado melhor, tá? Aí, eu pulei o último aqui. E a praticar a autocompaixão, né, gente? A gente parar de se olhar com essa crítica extrema. Então, nós não estamos fazendo... Primeiro que a gente está fazendo o máximo que a gente consegue. Ah, mas isso é muito pouco. Para quem? Para quem está falando, para quem recebe... quem está falando que é muito pouco? Né? E qual é a idealização dessa ideia do que é pouco e do que é muito? Então, olhar para o que a gente produz como algo suficiente, algo dentro das minhas condições, e não expectativas. Vamos pensar que a gente começa uma atividade física. Quantas pessoas estão aí, né, em academias e tal, pessoas jovens que estão entrando aí em academias aí, pegando peso. E aí pegam e acabam se lesionando. Por quê? Claro que a expectativa daquela pessoa jovem é uma certa quantidade ali, um volume. Esse volume, ele vai ser adquirido com o passar do tempo. Então, a gente não vai conseguir alcançar todo aquele volume de muscular, ou de peso, de quantidade de repetição, no primeiro mês que a gente está ali. Não adianta. Ah, mas eu estudei, entende? Essa é a relação, né? Então, eu estudei tanto para chegar ali e fazer, né? Eu me preparei tanto, tomei meus pré-treinos, fiz a dieta. Mas eu preciso desse aumento gradual. E essa é uma palavra que a gente tem que entender para identificar essas questões relacionadas à aprendizagem. Ela tem que ser gradual, ela tem que ser constante e gradual, tá? Assim como as identificações relacionadas à autocompaixão. Porque se a gente acreditar nesse super-homem, nessa super-pessoa que a gente pode se transformar, a gente vai se frustrar, gente. E a frustração não vai ajudar a gente a produzir mais. Na verdade, ela acaba afastando a gente muitas vezes afastando daqueles objetivos, né? Muitas vezes, né, isso não é uma regra de novo, né? Essas coisas que eu tô falando não são uma regra universal. Tem gente que vai se frustrar e aí vai
funcionar por reforço negativo. Então, para evitar a crítica, produz mais. Né? E não para o reforço positivo, que aí reforço positivo é o quê? Eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu estou vendo o meu resultado, né? Então, é tudo isso relacionado a esse tipo de ideia da autocompaixão. A técnica Pomodoro que eu falei aquela hora, pessoal, foi criada por Francesco Cirillo, em 1980. E, basicamente, é fracionar o tempo de estudo que a gente tem. Né? Aqui eles colocam 25/5, né? Então a gente estuda 25/5, mas isso é extremamente... a gente pode mexer muito nessa condição. Tá? Eu gosto bastante de fazer esse tipo de movimentação. Não tem problema você estudar 50 minutos. Eu não gosto de passar muito disso, porque eu acho que aí a gente já vai cansando e aí os outros 50 vão ser bem pesados. Mas vamos pensar que você estudou 40 minutos. Não tem problema você parar 20. Nenhum problema. Ah, mas eu paro 20 e me perco, Bruno. Beleza, então você vai parar 10 só. Qual é o problema disso? Não precisa parar 20. O problema dessa estrutura aqui é que ela fica fixa. E a ideia não é essa, é você entender como você funciona. A gente tem que entender isso, gente. A educação, o ensino, né? Opa, dei uma viajada aqui. A aprendizagem, ela é individual, tá? Então, cada um vai aprender a sua maneira. Não é porque essa técnica está falando que 25/5 é bom, que para você vai funcionar. Mas fracionar seu tempo, colocando esse tempo de pausa, sim, vai funcionar. Tá? Isso vai te trazer um benefício. Porque essa pausa ajuda na reparação da atenção que a gente estava gastando ali, que a gente estava dedicando naquela atividade que a gente estava fazendo. Eu coloquei também aqui mapas mentais, que podem ajudar bastante, bastante mesmo. Eu gosto de fazer rabisco, adoro ficar rabiscando folha, né? E quando eu quero montar alguma coisa e estruturar algumas ideias, eu utilizo desse modelo, né? Eu acho que é bastante eficaz e é bastante simples também. É tema central, né? Ideia central. E daí você vai utilizando ali e fazendo os balãozinhos, as setinhas, e pode rabiscar à vontade, à vontade. Faz desenho, não tem problema nenhum isso aí. Porque é o seu modelo de aprendizagem. É isso que você está fazendo, você está aprendendo. O como é como você consegue, tá? Então, aqui, use cores e imagens, importantíssimo para ilustrar, né? Criar ramificações, que já é isso que está mostrando aqui, né? Adicionar detalhes. E aí você pode fazer alguns detalhes além das ideias periféricas que você está produzindo ali, né? Manter simples é sempre importante, né? Pequenas frases, tópicos também funcionam muito bem, né? Claro que a gente tem que revisar isso que a gente está produzindo, né, no final, porque a gente pode se perder ali, né? Utilizar ferramentas digitais, né? Utilize ferramentas digitais. É isso que a gente estava falando, né? Se dá certo para você, perfeito. Quando eu estou fazendo isso, eu tenho que evitar um pouco. Porque o celular, ele tem multifunções. Ele tem do clima ao que aconteceu com alguém em outro país, entende? Dentro de uma rede social. E isso acaba atrapalhando o meu processo de atenção. Então, o que é mais fácil? E, aliás, outra situação. Quando eu estou estudando, quando eu estou nesse processo, se eu estou muito em tela e eu faço a minha pausa, eu vou fazer algo que é uma troca diferente. Ela tem que ser extremamente diferente do que eu estou produzindo. Não vou parar os meus 5 minutos e ver um filme. E ver sei lá, ficar vendo o YouTube. Se eu estou estudando no computador. E por que eu não vou fazer isso? Porque eu continuo sentado, na mesma posição, produzindo o mesmo comportamento de atenção. É uma atenção diferente da que eu estava produzindo? Mas é muito parecido. Então, se eu estou estudando, é bom eu levantar de onde eu estou e fazer alguma outra coisa, né? Alguma outra atividade, pegar meus 5 minutos, meus 10 minutos, seja o que você vai designar de pausa ali, uma pausa que te dê condição de voltar também, tá, gente? Isso é extremamente importante. A pausa tem que ser importante, tem que ser suficiente para que você volte, tá?
Bom, a indicação, eu queria deixar essa indicação aqui, né, do ProEstudo, que é um grupo que foi inicialmente um grupo de estudo, um grupo voltado para relações de estudo na UFSCar, né? E eles têm muitas publicações, tá? Aqui eu só tirei um print da tela para a gente ver, mas eles têm tanto o Instagram deles, que é o ProEstudo, né? E aqui já tem alguns temas, né? E o blog também, por incrível que pareça, tem um blog, que também tem bastante temas aqui importantíssimos para a gente produzir esse comportamento. Pessoal, é isso que eu tinha para falar, né? Acho que... Deixa eu ver se eu estou no meu tempo aqui, não sei que horas são, mas era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer aí pela oportunidade de falar sobre esse tema, né? Agradecer à universidade, ao espaço, e obrigado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Clínica Psique Comportamental, tá? Estou no Instagram. Se escrever Bruno Zagato, vai aparecer lá também, tá bom? E é isso. Agradeço. E obrigado. Beleza, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente poder discutir um pouco, né, um especialista, né, na área, é muito importante. Enquanto você foi falando, a gente teve aqui alguns pontos que o César colocou. Então, eu vou ler aqui para você o chat, e aí o que você quiser comentar, né, complementar, não são necessariamente perguntas, tá? São complementações aí do que você estava falando. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, pensou em alguma questão aí durante a fala do Bruno, podem colocar aqui no chat também, que agora é a hora que a gente abre para dúvidas, tá? Caso vocês queiram também, por exemplo, abrir o áudio, fazer alguma pergunta, tá? Vocês podem levantar a mãozinha e a gente faz aí essa interação com vocês, tá? Pessoal, só para vocês entenderem, tem gente pedindo para entrar agora, eu estou negando, tá? Porque a pessoa chegou já no final da live, tá bom? Então, quem já entrou, já entrou. Então, vamos lá. Quando você estava falando ali, Bruno, sobre, né, a procrastinação e tal, né? Sim. O César colocou, né? A educação é algo que, apesar de ser feita em sala de aula, numa classe de muitos alunos, é algo extremamente singularizada. Para cada um há um modo, né, e tema a ser tratado. O professor, atualmente, deve estar disposto a se aprender, né, a aprender como um todo, e numa melhoria contínua com um compromisso enorme, se tratando de todo ser humano. Toda criança ou adolescente com um projeto de vida e com consciência plena de qualidade de educador. É aquilo, na hora que você estava falando ali sobre as experiências prévias, né, formatos de aprendizagem, e aí se você quiser comentar um pouquinho. Não, eu acho que o César acerta demais quando fala isso aqui, porque essa educação funciona de maneira coletiva na sua proposta, tá? Porque a gente tem o costume, né, de sempre favorecer não as margens e as bordas, né, que estão das pessoas que estão em desenvolvimento, mas sempre as áreas centrais. Então, a escola funciona, claro que funciona. Funciona para uma parte e marginaliza uma outra, né? Então, a escola, as estruturas que a gente tem hoje em dia, elas não vão dar conta de todos os alunos. Acho que é muito isso. A gente tem essa... tem que identificar, começar a identificar que as pessoas vão funcionar de maneira única, né? Estamos no mesmo curso, temos a mesma idade, criados no mesmo bairro, podia ser da mesma bolsa ter saído, entendeu? E nascido na mesma hora da mesma mãe. Não interessa, né? São pessoas que vão funcionar de maneira diferente. Mesmo nome, mesma casa, mesmo sobrenome, mesma hora de nascimento, não interessa. Compartilham a vida. Não, tudo bem. Isso não é definidor, né? Então, a aprendizagem ela é singular, sim, né? Porque cada um vai experienciar esse comportamento de uma maneira. Por que isso é caro para um e para outro não? Né? Isso é esse o ponto. Né? É tão importante para um e para o outro não. Né? A experiência muda de pessoa para pessoa, porque o que antecede aquela experiência que define como eu vou lidar com aquela situação.
Esse é o grande desafio, acho que, né, acho que alguns alunos aqui são do curso de licenciatura, né, a gente como também professor, né, futuro profissional, pensar nessa questão, né, porque a gente tem um formato, vamos dizer assim, quadradinho, né, da educação, muitas vezes apostilado, né, então que segue uma linha de raciocínio que muitas vezes a criança não entende, não porque ela não tem capacidade, né, mas porque realmente ela não está familiarizada com aquele método, enfim, né, então pode ter mais dificuldade. E realmente essa questão, ela vai abranger aí um central, então o grosso ali dos alunos vão ter algum entendimento, mas muitos vão ter também essa dificuldade, e a gente, como professor, tem que pensar em outros caminhos também, para que a gente consiga também abranger essas crianças que aprendem de outra forma, porque a gente, às vezes, começa a pensar assim, não, ele não tem a capacidade, mas não é isso, né? O aluno, ele não aprendeu a aprender do jeito que os outros aprenderam, né? Então, são as experiências, então, é muito importante você trazer isso também. Fale, quer comentar? Não, eu concordo, porque eu acho que a ideia da educação em massa, ela é essa crítica que a gente está fazendo agora, né? A gente não vai alcançar as pessoas, a gente vai marginalizar um monte de gente, né, que tinha muito sim para entregar, né, para a sociedade, para devolver, pode dar o nome que a gente imaginar aqui, pode estruturar o que a gente quiser, porque as pessoas acabam sendo fragilizadas nessa situação. Deixa eu só colocar meu computador aqui, que ele apitou que ele vai acabar a bateria. Peraí. Tá bom. Aí, o César comentou, quando você estava falando sobre formas de aprendizagem, né, alguma dificuldade que a gente possa ter, e aí ele compartilhou. Talvez para algumas pessoas seria difícil estudar, porque sempre é algo novo. O novo sempre provoca um pouco de receio. Há aquele cuidado em identificar novos aprendizados, para que você se sente apreensivo diante de qualquer nova dificuldade. Mas aí é o ponto do medo de falhar, tá? Provavelmente, é claro que gera receio, né? Mas quando a gente identifica um ambiente com punição, né? Então, aí a gente acaba tendo muito mais dificuldade, tá? Então, e aí gera esse receio. Porque o receio tem a ver com ser punido. Se eu não... Vamos pensar que tem algumas imagens que são utilizadas, vídeos, né? De crianças, bebês, aprendendo esse movimento de colocar coisas em copo. Então, algumas crianças, elas colocam coisa no copo e vaza, e os cuidadores que estão ali em volta, eles falam assim, né, tomam um susto. Essa é a consequência que gera esse receio. Então, eu não posso errar. Esse é o ponto que a gente tem que aprender, até por quê? Claro que a gente vai receber um aluno com uma história de vida. Lembra que a gente estava falando no começo? Então, tem tudo que precede aquele momento de educação ali. Então, o que acontece? A gente tem que pensar, hoje em dia, tem se utilizado muito uma educação positiva, né? Mas educação positiva, e eu não quero reduzir a educação positiva, mas o que eu entendo sobre um tema como esse, é uma educação que não pune os erros dos aprendizes, né? Quando eu não punir o erro dele, ele vai entender que ele pode errar, né? Não é que ele quer errar, não é isso, ninguém erra porque quer, todo mundo quer acertar. Por quê? Porque é bom acertar, é bom alcançar o objetivo. Para quem é bom, tem gente que pode achar o contrário. Mas essa é uma situação, né? A gente tem que identificar que essas crianças que não sofrem punição podem não vir a ter esse receio. Legal. Aí ele estava falando a questão, acho que quando você comentou sobre o fracionamento, né, das tarefas, né, da divisão das tarefas, e falando aí de deixar tudo para a última hora, né, em alguns casos, fazer tudo de uma vez, né. Então, há muitas pessoas que deixam tudo para a última hora, é um mal comum das pessoas, de muitos, né, que a gente conhece. Eu penso que deixar para depois, especialmente para a última hora, é pior do que encarar o que há de fato de ser agora, de ser feito agora, né. Eu acho que também é um aprendizado, né? Porque a gente pensa assim, quando a gente faz um negócio de última hora, a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Não vou fazer mais, vou me organizar melhor. Aí, quando é um comportamento que a gente não reflete sobre ele, a gente está sempre destinado a repetir, né, ele de forma contínua, né? É aquele primeiro momento que a gente falou aqui nas imagens, eu parei de compartilhar, mas foi aquela primeira coisa que a gente estava falando sobre a percepção, né? Então, assumir que eu aceitação,
né? Quando eu falei um pouquinho sobre essa ideia da aceitação, tem a ver com essa percepção. É muito fácil da gente lembrar, porque com o culto ao corpo, esse corpo magro e, sei lá, fortalecido, aí, musculoso, tudo isso existe e a gente pode só lembrar de uma coisa: dieta de começo de ano. Tem. Projeto verão. As pessoas querem fazer. O que acontece? É tão difícil, né? Porque a gente já imagina o final da coisa e não estrutura o que vai ser feito. Qual que vai ser feito? Eu vou para academia. Gente, não é só isso, né? Eu tenho que pensar em vários outros comportamentos que estão ali. Tá, eu vou para academia, eu vou fazer dieta. Eu vou fazer só dieta, só vou para academia e eu não vou sair de fim de semana para ser feliz? Eu não vou beber com um amigo? Ou, sei lá, beber um café, não tô falando de beber álcool, não. Entende? Porque eu vou lá, tomo um café. Ah, não, mas aí com a cafeína não pode. Entende? Então eu tenho que estruturar muito melhor essas ideias, né? Como é que ele falou aqui? Eu penso deixar... E a gente acaba deixando para depois porque fica muito custoso. Era isso que a gente estava falando também, estudar muito de uma vez, né? Então acaba ficando muito custoso. Então, não fui essa semana. O que eu vou fazer agora? Não, hoje eu vou 3 horas direto. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É gradual, né? A mudança, ela é gradual. Até tem outro comentário dele nesse sentido, né, da gente estudar um pouquinho por dia e tal, e a gente fala isso lá no Polo também. Muitos alunos têm uma dificuldade nessa gestão dos estudos, no sentido de encontrar as informações e prazos na plataforma, porque cada disciplina tem um prazo específico, tem disciplina que tem que entregar trabalho, tem disciplina que tem que fazer atividade online, aí tem as provas. Então, às vezes, o aluno, as informações estão todas lá, né, mas alguns sim têm essa dificuldade, às vezes procuram um polo, né, estou perdido na plataforma, me ajudem e tal, e a gente auxilia os alunos com um plano de estudos, né, quando a gente recebe esse tipo de fala, né, do nosso aluno, a gente ajuda ele nesse sentido, e foi até bacana, uma vez um aluno me procurou, ele não tinha feito nada o semestre, mas estava pagando as mensalidades. Eu falei, mas você está pagando e não está estudando, como que você está fazendo isso, né? Ele, não consigo me organizar e tal. Eu sentei com ele, fiz um plano de estudos com ele, aí ele finalizou aquele semestre, conseguiu entregar tudo, e no semestre seguinte, ele mesmo fez o plano e me mandou, olha, aprendi com você, fiz o plano, agora vai, vou me formar e tal. Então, a gente fica muito feliz, assim, de também poder ajudar nesse sentido. Então, para os alunos que estão aqui na live e outros que vão assistir a aula gravada também, caso vocês tiverem qualquer tipo dessa dificuldade, podem procurar o Polo, que a gente também ajuda vocês. E aí eu fiquei com uma dúvida. A gente fala nessa questão das tarefas graduais, não sei se é realmente uma teoria ou não, enfim, daquele do 21 dias, né? Para eu conseguir mudar um comportamento, eu preciso praticar isso em 21 dias. Então, a gente fala, por exemplo, de organização de estudos, né? De horário, gestão de tempo. Isso é real mesmo? Como que é? Me conta. Tem que pegar as publicações para a gente afirmar. Mas que não é um número certo, né? Então, tem pessoas que já têm uma certa... Eu acho que a gente tem que olhar para o sujeito de novo, né? Para cada um. Tem pessoas que vão conseguir se organizar melhor, né? Nesses 21 dias, isso vai se quebrar ali, ele vai realmente conseguir, né, diminuir as dificuldades. E outras pessoas vão dar uma esquivada ali em algum momento, né? Ou fugir daquela situação. Mas se manter os 21 dias, o que a gente identifica? Que cada dia que a gente produz isso, a gente diminui um pouco do custo de resposta para produzir aquele comportamento. Por isso que o primeiro dia é o mais difícil, né? O primeiro dia é o mais difícil, por quê? Porque eu não tenho nenhum repertório para lidar com as consequências daquilo que eu estou produzindo. Porque aquilo que eu estou produzindo, sei lá, vamos pensar que eu tenho um plano de 30 dias para alguma coisa. Estudo, né? O primeiro dia é um dia mais importante? Claro que é, os outros dias estão importantíssimos também. Mas o primeiro dia é mais importante porque é o dia que eu vou ter mais dificuldade, provavelmente. Provavelmente, pensando que tem uma estabilidade emocional, profissional, familiar, tá bom? Tem que salvar isso aqui. Mas se isso existir, né, porque a gente interage o tempo inteiro com essas outras estruturas, e isso vai causar, sim, algumas outras consequências para que a gente mantenha esse nosso objetivo, então, vai diminuir, né? Eu peço, quando a gente está na terapia, fazendo as sessões, que as pessoas tentem por uma semana.
né? E nessa semana que não sejam todos os dias, né? Por quê? Porque todos os dias, se ela falhar um, às vezes ela já acha que ela pode parar porque ela já falhou, entende? Então, ó, nós vamos nos ver daqui 7 dias, né? Você consegue fazer isso 3 vezes? Se eu achar que é 3 vezes, vai dar certo. Se não, você faz isso aqui uma vez só. Então, aí semana que vem a gente conversa. Ah, mas isso é muito pouco. Para quem? Eu não acho que é muito pouco, porque se a pessoa não faz e fizer uma vez, ela já quebrou uma barreira. Na outra semana eu vou pedir 2, 5, entendeu? Vai funcionando desse jeito. E isso já é gradual o suficiente. Quando a gente está pensando em alguns outros comportamentos, claro, né? Dentro das individualidades de cada um, elas vão responder de maneira diferente, né? Mas eu acho que essa coisa dos 21 dias funciona. Mas tem que entender o custo que a gente vai ter para exibir esse tipo de resposta. Ah, legal. É porque às vezes eu vejo essa questão, não, se você repetir por 21 dias, é um comportamento que vai ficar para o resto da sua vida, né? Então, mas a gente precisa ter mesmo esse olhar, porque muitas vezes a gente se programa para coisas e coisas emergenciais acontecem, né? Enfim, você pode não ter essa estabilidade emocional ou profissional, de repente acontece alguma coisa, você tem algum problema no trabalho, algum problema na família, já vai te afetar mentalmente, nesse sentido da preocupação e de realizar tarefas, né? E isso acaba nos frustrando, porque a gente fala, pô, não fiz hoje, já não vou fazer mais mesmo, né? Então, a gente é um discurso também que às vezes a gente escuta. O aluno, às vezes, por exemplo, perdeu uma prova, mas ele tem uma última prova aí, avaliação final, no final do semestre, ele fala, eu já perdi mesmo, acho que eu vou desistir da faculdade. Não, mas ele ainda tem chances, né, de se organizar novamente, de fazer. E a gente tenta realmente buscar esse lado aí, ó, calma, falhou essa aqui, não tem importância, ainda tem outra chance, né, enfim, então é importante esse pensamento, e a gente entra naquela questão da autocompaixão, que você também mencionou, né? Exatamente, exatamente. Precisa cuidar da gente mesmo, precisa olhar com cuidado. A gente tem muita compaixão pelos outros, e a gente se cobra demais, né? Quando vem um amigo, uma amiga, alguém que a gente gosta, falar alguma coisa, a gente toma um cuidado, passa o pano para a pessoa, né? Assim, numa boa, vai e faz como tem que ser. Quando é pra gente, não. Ali vem forte, sabe? Vem batendo muito forte na gente mesmo, né? Porque é isso que a gente entende, porque a gente não aceita as nossas próprias. Eu vou colocar desculpa, porque eu acho que dá para usar essa ideia. Por que eu não posso me desculpar? Entender que eu produzi aquilo por alguma falta. Não, porque eu não posso ter falta, entende? Isso é cobrança. E aí não tem compaixão, autocompaixão alguma. É muito bom a gente trazer isso, né? A gente ser gentil com a gente mesmo, a gente é com os outros e muitas vezes com a gente é muito rígido, né? Então é importante a gente ter esse respiro, é importante também. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente está aqui num papo aqui que a gente foi emendando as falas aí do Cedas e outras colocações minhas aí do Bruno. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram compartilhar? Ou, se estiver tranquilo, deem um ok aí no chat e a gente já parte para o encerramento também, tá? Me deem um feedback aí no chat, gente, por favor. Tudo ok, beleza. A Poliana live perfeita, a Sônia ok, ok. Então, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Sobre a lista de presença, só para eu não esquecer. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Aí, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês no chat o link, tá? Tem um link que vocês vão responder um forms aí de presença. Deixa eu só encontrar o link aqui. Peraí. E aí, nesse link, pessoal, o que vocês vão colocar aí? Vocês vão colocar nome, RGM, o e-mail, tá? Vou colocar agora aqui para vocês no chat, tá? Nome, RGM, e-mail, e aí vai pedir um código, tá? Por que a gente coloca esse código? Porque é para ter certeza que quem está aqui é quem vai assinar mesmo, tá? Porque muitas vezes a gente pega essa lista, alunos que assinaram a lista outro dia, nem estavam aí na live. Então, podem acessar esse Forms, tá? Que é o Forms nosso de presença. E aí vocês vão clicar que vocês participaram da live, nome completo, RG ou CPF, tá? O e-mail para a gente enviar o certificado e esse código aí que está no slide, que é o 147, tá? Vocês podem já responder, assim que a gente finalizar a live, tem poucos alunos aqui, se não me engano eram 17, né, 18 alunos,
Então, assim que a gente terminar a live, eu vou deixar o formulário aberto mais uns 10 minutinhos, depois eu fecho, tá? Então, aproveitem agora para vocês colocarem a presença, já colocarem os dados de vocês aí. Certinho? Deu certo, pessoal? Clicaram no Forms? Me deem um feedback aí. Sim? E aí, como funciona o certificado, então, pessoal? Para quem assinou a presença e é do nosso polo, a Anne, que é a nossa consultora, né, acadêmica, ela faz os certificados em até 10 dias, ela encaminha para vocês no e-mail, o certificado de participação. A gente faz um certificado de 4 horas, e aí vocês recebendo esse certificado no e-mail, vocês têm que baixar e anexar lá na área do aluno nas atividades complementares, tá? Então, ele não é automático, né? Então, você vai receber esse certificado no e-mail, e depois você tem que fazer o upload desse documento, né? Entregar esse documento lá nos certificados da sua área do aluno, atividades complementares. Certinho? Enquanto o pessoal vai fazendo a presença, eu quero agradecer, viu, Bruno, bastante a palestra, né? A live foi muito proveitosa. Acredito que os alunos aproveitaram aí bastante, né? A gente conversou bastante. Esse está sendo gravado, tá, pessoal, também, então a gente também compartilha depois o link da gravação no nosso canal do YouTube, né, do Polo Piracicaba Alto, e também depois, Bruno, se você quiser, a gente pode também compartilhar os seus contatos, porque às vezes alguém quer algum atendimento, né, alguma coisa aí que também, mesmo que seja online, né, que cidade que você está mesmo, Bruno? Eu estou em Santo André, mas eu faço atendimentos online, não tem normal. Legal. Bacana. Pode passar, aí a agradeço. gente compartilha. Beleza, a gente compartilha aí suas redes sociais, seu contato, né? Caso algum aluno depois quiser algum atendimento mais pontual, alguma coisa, né? De repente, também a gente faz essa ponte também aí. Perfeito. Certinho, então, pessoal, o César ó, já entregou tudo, beleza, César. Tem aluno que já tá tinindo aí, já entregou tudo, já tá tudo certo, que ótimo. Beleza, então, pessoal, é isso aí, Bruno, quer se despedir? Vou passar a palavra para você, a gente já encerra. Agradecer aí a oportunidade, tá, gente? De todos que tiveram a oportunidade de falar. Fico muito feliz, né, por ter feito essa fala aqui. E é isso. Muito obrigado, gente. Quem precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. Belezinha. Então é isso. Então, pessoal, agradeço a participação de todos os nossos alunos e também convidados, né? A gente também convida pessoas que não são aí do nosso polo, outros polos também participam. Então, agradecer a presença de todos, a disponibilidade do Bruno. E é isso então, pessoal. Boa noite aí para vocês e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até.